Opa! Belezinha? Simbora então para a nossa terceira aula de trigonometria, agora falando sobre adição e subtração de arcos. Bora cantar, gente! Agora é a hora da cantoria. Vamos lá, ó! Agora eu começo inspirado aí com essas duas primeiras fórmulas que a gente vai pensar o seguinte, aquele poeminha bonito que diz que na minha terra tem palmeira, então tem mundial, né? Não, brincadeira. Na minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que eu tenho aqui é o mesmo que tem lá. De novo. Na minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. O sinal que eu tenho aqui é o mesmo que tem lá, ok? Então, com isso a gente finaliza seno. Essas fórmulas são legais, por exemplo, para descobrir quanto seria o seno de 15 graus, quanto seria o seno de 75 graus. A gente não falou sobre isso no ciclo, né? Então a gente usa essa ideia aqui, por exemplo, seno de 15, o que você vai fazer? Você vai fazer seno de 45 menos 30. Seno de 75, você vai fazer 45 mais 30. Joga na fórmula. Sucesso, beleza? Tem também as fórmulas do cosseno, que diz o seguinte: cossa A, cossa B, troca o sinal, ó, então se aqui tiver positivo, troca o sinal, essa parte é forçada, hein, gente? Essa parte é forçada demais, meu Deus do céu. Troca o sinal sem saber, nossa senhora. Então, ó, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Cossa A, cossa B, troca o sinal, então tá negativo, fica positivo, sem saber. Tem que saber, né, um pouquinho, na verdade, mas enfim, sem saber. Beleza, gente? E agora, para fechar, da tangente é um pensamento aí, né, até chega a ser filosófico, a gente pode pensar, fazer aquela análise, né, e pensar que nessa vida, nesse mundo, tem gente que ama, né? Tem gente que ama. Tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Tem gente que ama e beija. E aí, o sinal que tiver aqui em cima, você mantém em cima e troca o sinal embaixo. Aí é sucesso. De novo. Tem gente que ama. Tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Se aqui está negativo, fica negativo. E aqui embaixo, inverte o sinal positivo. Beleza, gente? Então, essas são as formulazinhas. Percebam que, na verdade, apesar de ter 6 fórmulas, é como se tivesse 3, né? Na minha terra tem palmeira, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. O sinal que eu tenho aqui é o mesmo que tem lá. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Ó, mantém o sinal aqui em cima, troca o sinal embaixo. Belezinha? Dessas fórmulas, a gente consegue chegar no que a gente chama de arcos duplos. Vamos ver o que seria essa parada aí de arcos duplos. O que você vai fazer? Seguinte. Ó, eu vou modificar isso aqui agora, tá? Vou pegar aqui minha caneta verdinha, pegar a verdinha. Eu vou sair colocando X em tudo quanto é coisa aqui, ó. Tudo que tiver A e B, eu vou colocar X, quer ver? Nessa fórmula e nessa fórmula. As fórmulas da soma, tá? Então aqui, ó, vou botar X no lugar de A, todos os A's, bota X. Bota X no lugar do B, todos os B's, bota X. Na hora que você fizer isso, você vai chegar no seguinte, ó. X mais X dá 2x. Então a fórmula fica seno de 2x. O que é seno de 2x? Seno x cosseno x, seno x cosseno x, ou seja, 2 vezes seno x cosseno x. Essa é a fórmula do arco duplo do seno. Beleza?
Do cosseno, mesmo esquema. Vem aqui nessa fórmula da soma, bota x em tudo. Aí vamos ver o que vai virar. Cosseno de 2x. Tem gente que gosta de colocar parênteses aqui, tanto faz, tá? Vou colocar, vai. Enfim, cosseno de 2x. Cosseno x vezes cosseno x dá cosseno ao quadrado. Seno x vezes seno x dá seno ao quadrado. Parece muito a relação fundamental, só que aqui no meio é negativo. Tá bom? E, para fechar, vem aqui nessa fórmula, bota x em tudo, bota x, bota x, bota x, bota x, bota x. E aí vai ficar com tangente de 2x é igual a tangente mais tangente dá 2 vezes a tangente. Então, 2 vezes tangente de x dividido por 1 menos tangente de x vezes tangente de x, que é tangente ao quadrado. Beleza? Além dessas fórmulas, gente, a gente vai ter também as fórmulas, já que tem arco duplo, tem também o que a gente chama de arco metade. Então, arco metade, tá? E assim, ó, essa parte aqui ela é bem menos importante, tá? Arco metade. O que eu gostaria que vocês lembrassem mais era essa que eu falei até agora. E já falei, ó, essas duas fórmulas e essa daqui vem tudo da mesma coisa, da mesma ideia. Então, se você lembrar da musiquinha, você vai lembrar da de baixo e da de cima junto. E se você lembrar que tem que botar x em tudo, você consegue lembrar dessa daqui também. Então, dessas 9 fórmulas que tem na lousa até agora, na verdade é como se tivesse só 3. Essa e essa é a mesma, sai do mesmo lugar. As de cosseno saem do mesmo lugar, as de tangente também saem do mesmo lugar. Para encontrar arco metade, você faz assim, ó. Suponha que o x é igual a, sei lá, vou chamar de alfa, vai, vou chamar de alfa. Suponha que o x ele é igual a alfa sobre 2, tá bom? Então, você vai pegar essas 3 fórmulas aqui, você vai supor que o x da fórmula é igual a alfa sobre 2. Aí você pega isso, substitui alfa sobre 2 em cada um dos casos. E aí você vai encontrar as formulazinhas. Eu não vou demonstrar, gente, porque não tem espaço, tá? Mas seria basicamente isso. Bota alfa sobre 2 em todo mundo. Você vai chegar no seguinte. A fórmula do seno. O seno do arco metade, então seno de alfa sobre 2, ele vai ser mais ou menos raiz de 1 menos cosseno de alfa dividido por 2. A fórmula do cosseno, vou colocar parênteses também, cosseno de alfa sobre 2 vai ser mais ou menos, muito parecido com a anterior, mais ou menos 1 mais cosseno de alfa sobre 2. Tá? E finalmente, a gente vai ter a fórmula também da tangente. Vou colocar um tracinho aqui. Tangente de alfa sobre 2. Novamente, eu terei o tal do mais ou menos. E ele é meio que uma mistura das duas coisas. Em cima vai ser 1 sobre cosseno de alfa e embaixo vai ser 1 menos cosseno e aqui embaixo 1 mais cosseno de alfa, tá bom? Como eu já falei anteriormente, para chegar nessas fórmulas, o que você faz é, pega alfa sobre 2, coloca no lugar do x e aí você isola, tá? Isola o seno aqui, isola o cosseno e tal, enfim, você vai chegar nessas fórmulas aqui. Gente, primeiras fórmulas importantes, tá? Assim, importantíssimas. Não é importantíssimo porque na trigonometria tem assuntos mais importantes que esse, mas dentro do que eu passei nessa aula, é muito importante você lembrar das musiquinhas e tal. Lembrando das musiquinhas, lembrando de botar x, você lembra dos arcos duplos. E lembrando disso aqui, ó, você consegue chegar nessas outras 3 fórmulas, que são com certeza as menos importantes dessa matéria aqui. Fechou, gente? Então, é isso. Vejo vocês na aula ao vivo com exercícios disso tudo que a gente falou. Até mais!